Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, quero te convidar a se inscrever em nosso canal e também nos achar nos podcasts, no Instagram, no Twitter. É só colocar lá @prof. Daniel Ramos que você nos encontra. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 16, verso 19 ao 31. É a parábola do rico e Lázaro. Um texto muitas vezes complexo e visto de forma confusa pelo nosso pessoal, né? E nós vamos trabalhar aqui segundo a liturgia diária, tudo bem? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta dele e desejava alimentar-se com as muitas migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não tenham também que vir para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Palavra da salvação. Caríssimos e caríssimas, aqui o texto não está falando que os ricos vão para o inferno e nem os pobres vão para o céu. Vamos começar por aí. Aqui não está falando que tem condição de diálogo entre o inferno e o céu, ou os da condenação com os do porvir. Não é isso que está dizendo. O texto está dizendo a respeito de uma pessoa que se arrepende depois de ter terminado o prazo. O arrependimento na fé cristã, ele é válido e é legítimo e é possível até o derradeiro momento da vida de uma pessoa. Acabou o momento derradeiro, não tem como mais se arrepender. E diante disso, ele percebe Lázaro, aquele que ficava na sua porta, pobre, abandonado, faminto, doente. E o texto ainda vai acrescentar dizendo: os cães vinham lamber as chagas. Cão, para o judeu, é tudo que é impuro. Representa a impureza, é bicho sujo na tradição judaica. Ou seja, tudo aquilo que era impuro vinha ter com as chagas de Lázaro. Enquanto o rico banqueteava-se. Não é nenhum problema ser rico, assim como é nenhum benefício ser pobre. Nós sabemos que, por não arrepender-se, muitos pobres sofrerão a condenação eterna por causa dos seus corações endurecidos. E muitos ricos que se arrependeram também herdarão o porvir celestial. A pobreza não está condicionada ao porvir, nem a riqueza está condicionada ao mal. O grande problema é não partilhar. Não partilhar com aquele que está ao nosso redor, não ser misericordioso com aquele que necessita, não ter um olhar
fraterno para com aqueles que precisam, porque aqueles que têm muito pode partilhar com aquele que não tem nada. Não lhe será depreciativo e nem mesmo extremo partilhar um pouco daquilo que tem muito. E dentro desse contexto, ele olha para o céu, lá para o seio de Abraão, e diz para o pai Abraão: olha, então me faz um favor, já que você não pode vir para cá, eu também não posso ir para lá. Se Lázaro não pode molhar os dedos, volta lá na casa do meu pai, pede a um anjo para ir lá na casa do meu pai, ou eu mesmo ir lá na casa do meu pai, ressuscitar dos mortos, para advertir aos meus 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para que eles não tenham o mesmo destino que eu. O que o pai Abraão fala? Isso não será feito, porque eles já têm eles já têm Moisés e os profetas. Se eles já têm a lei, e a lei ordena ser misericordioso, inclusive a lei diz que se eu posso fazer algo por alguma pessoa e não faço, eu estou em pecado de negligência. E isso é entendido no cristianismo como legítimo. Aquele que pode fazer alguma coisa por alguém não faz, está em pecado de negligência. Deixou o seu irmão à míngua enquanto você poderia socorrer. Quer a misericórdia de Deus, mas não exerce a misericórdia sobre ninguém. Quer a bênção de Deus, mas nunca é bênção para ninguém. A mão está aberta para receber o que Deus dá, mas não está aberta para ninguém que necessita da partilha. Não adianta nem que ressuscitasse morto, nem que fosse anjo. Ele já tem a lei, já tem os profetas. Eles não ouvem. Como ouvirão? Se alguém ressuscitasse, eles não acreditariam. O que ele está querendo dizer? Um coração endurecido, contrário à palavra de Deus. Não há milagre que possa fazê-lo voltar ao caminho, senão pela palavra. É a palavra que nos comissiona a ter uma vida contrita, misericordiosa, diante de Deus e de com os outros. É a palavra que nos faz isso. E pela palavra podemos entender que o pão que Ele nos dá hoje pode ser partilhado. É uma reflexão muito tremenda. Eu gostaria, inclusive, que vocês lessem ainda mais o texto e colocassem aqui embaixo do vídeo as suas perspectivas a respeito disso. Partilha. Porque, vamos ser bem honestos, tem uma coisa que nós estamos deixando a desejar. É o ato de misericórdia para com os outros. Nossos louvores são lindos, nossa palavra é maravilhosa, nossas liturgias são riquíssimas, mas e as nossas obras? Com aqueles que necessitam? Como estão? A fé sem obras é morta. Mas eu não faço para ser salvo. Não, eu faço porque sou salvo. E tudo que eu faço dá testemunho da fé que eu creio. Eu vivo o que eu creio. Porque se eu não vivo o que eu creio é falso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E que possa nos dar oportunidade de verdadeiramente convertermos a sua santa palavra. Obrigado.